Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Como sabem também que a gente sempre recebe um convidado ou uma convidada, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui o programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com a Etel Nascimento Chade, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já está aqui do meu lado, e a gente já começa logo a falar. Etel, obrigado pela presença, sei dos seus afazeres aí todos diários, né? E antes da gente começar a entrevista, deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigada, Valdir, pelo espaço e agradecer a oportunidade de estar aqui e falar do nosso conselho, que o nosso conselho é um conselho atuante, né, desde 2016, e nós estamos na luta aí para ajudar todas as pessoas com deficiência da cidade de Guarujá. Tá certo. Uma situação que aflige aí boa parte da população, né, a questão a gente vai começar a falar essa palavra e eu sei que você vai destrinchar essa palavra que nem um frango desossado, acessibilidade. Acessibilidade. O que é acessibilidade hoje? É uma palavra tão fácil de falar, mas tão difícil de compreender. Que acessibilidade, o termo correto é autonomia. É você me dá autonomia de ir e vir. Né? Você dá o direito, mas a partir do momento que você coloca um degrau, você não coloca um acesso correto, você não coloca uma guia, você não coloca um intérprete de Libras, um piso tátil, você está tirando a acessibilidade, você está tirando a autonomia dessas pessoas. Então a palavra correta é autonomia, você dá autonomia às pessoas. Para a pessoa com deficiência visual ter condições de como é o piso tátil. Isso. E todas, ou seja, uma forma de não se depender do deficiente, não se depender de outra pessoa. Isso. Né? Seria dar autonomia. Que numa escala de 0 a 10, então, qual o nível que você poderia classificar assim que Guarujá se encontra numa escala dessa? Olha, difícil, né? Porque existe alguns lugares que até tem um acesso, mas às vezes o acesso não está correto, então eu entendo que também não é acessibilidade. Então eu acho que 1%, 1,5% no máximo. Então se eu vou daqui até a 14 bis, né, que não é tão longe, eu tenho muita dificuldade de chegar, isso não é uma acessibilidade. Tem as rampas, só que eu tenho dificuldade de andar nessas rampas. Um deficiente visual, ele não consegue, porque a maioria da linha de acesso para eles do piso tátil estão quebradas, estão cheias de buraco, a rampa tem água acumulada. Então isso não é acessibilidade. Acessibilidade é quando você dá autonomia, você não precisa depender de ninguém e tá tudo certinho. Eu já fui para outros lugares e outros países, é totalmente diferente do que a visão hoje no Brasil. Né? Então nós queremos mudar isso, queremos que a nossa cidade, que o nosso país respeitem as pessoas com deficiência, porque hoje no Brasil somos 54 milhões de pessoas. No Guarujá somos 26% da população. Tá quase chegando a 70 mil. Então é muita gente. Eu acho que os governantes têm que enxergar isso. Nós estamos aqui, nós utilizamos as ruas, utilizamos o comércio, escolas, teatro, praia. Então queremos a nossa independência. Para que nós tenhamos a nossa independência, nós temos que ter acesso a isso. As ações do poder público, elas são, não sei se dá para chamar de tímidas, né? Porque muitas vezes se limita a acessibilidade, aquele conceito, uma rampa para o cadeirante andar e chegar a algum lugar, mas quando na verdade o planejamento deveria ser muito mais profundo. Muito maior, porque o planejamento hoje, em falar da pessoa com deficiência, você quer ir num local público hoje, você quer uma pessoa deficiente auditivo, quer ir num pronto-socorro. Ela não é atendida de forma correta, porque não tem intérprete de Libra lá para atender ele. O médico não tem noção. Então, qual é a
acessibilidade que as pessoas Essa entendem. pessoa sempre vai depender de de uma outra pessoa do lado. que não é para. o correto. Não é o Um visual, quer chegar, quer ir até a rodoviária, tem que estar sempre pedindo informação. Isso tem que estar tudo em braille, tem que estar tudo com piso tátil correto. O local público é uma lei, é só cumprir a lei de forma correta. Mas nós estamos muito atrasados, né? Sim. Em relação a isso, né? Sim. A tecnologia Tá bem avançada. Está bem avançada para tudo isso. É incrível, com coisas que já se inventaram há tantos anos, como Sim. semáforo sonoro, por exemplo. Nós tínhamos semáforo sonoro na cidade. Um semáforo. Mas hoje não funciona Nem mais. funciona. Não funciona mais. Uma coisa que deveria ter crescido, né? Até quando nós passamos aqui entre a terminal para vir para a Barca, deveria ter uma cancela, um sonoro ali, o deficiente visual. Na linha de trem, você Na fala? linha de trem. Isso é um perigo, isso. Todas as pessoas que passam por aqui que é deficiente visual, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles dependem de outras pessoas. Claro. Porque eles sabem que ali é perigoso. Então, e o funcionamento do conselho, assim, queria que você explicasse um pouco o conselho com as datas de reuniões. Então, essas o conselho, coisas, como que a o pessoa conselho faz? existe desde 1996, ele foi fundado dia 6 de agosto de 96, né, aqui no Guarujá, saiu em decreto na época, e até hoje é um conselho atuante. Ele funciona na Casa dos Conselhos, lá na Montenegro 455. Nós temos uma sala nossa lá, um acervo de documentos, de informações, qualquer pessoa precisar de algum documento que queira fazer, carta de motorista, vaga para a escola. Nós temos lá, tudo que é falar sobre lei, nós temos no acervo lá, graças ao bom Deus, né, que nós conseguimos. E o conselho, ele tem reunião periodicamente mensal, uma vez por mês, toda segunda, sexta do mês. Não cair no feriado, se cair o feriado é um dia anterior. Tá? Toda segunda, sexta do mês. Qual é o endereço? Repete. Montenegro 455, fica na Casa dos Conselhos. Montenegro 455. Isso, às 9h30 da manhã. Toda segunda, sexta-feira do mês. Isso, o conselho é aberto, ele nós atendemos a qualquer munícipe, nós não temos, nas reuniões a gente tem as votações, tudo, quem vota são os conselheiros, mas quem participa tem voz também. Entendi. Então, assim, nós temos um conselho bem aberto. Fora dos dias de reunião, o conselho funciona normalmente durante a semana? No momento a gente está meio com déficit de funcionários, né? A gente precisa colocar um funcionário, um secretário executivo lá, para fazer esse atendimento todos os dias. Né? O atendimento à população. Mas eu tenho um telefone, e-mail particular, que as pessoas, eu passo para as pessoas e elas me ligam e eu tento auxiliá-los. O Conselho Municipal é uma exigência legal. Legal. E a sustentação dele é com recursos do município. Nós somos vinculados à Secretaria de Assistência. A Secretaria de Assistência nos dá o suporte, equipamentos, local, né? Mas não tem verba nenhuma. Não existe funcionário no Conselho. Os conselheiros são todos voluntários. Entendi. E são membros da sociedade civil e também é paritário. Metade funcionário público, governo, e a metade sociedade civil. Entendi. Que é representado pela população, pelas entidades e pelo setor de servir. Hoje nós temos OAB, Sindicato dos Funcionários Públicos, Associação de Engenheiros e Arquitetos, nós temos as entidades APBS, APAI, APAAGE e CRPI, que tem cadeira cativa dentro do Conselho, todos esses fazem parte da sociedade civil. 2 representantes, Vicente de Carvalho, Pessoa, e 2 representantes de Guarujá, Pessoa. Entendi. E qual é o poder de atuação do Conselho, assim, até no tocante à fiscalização e até a O Conselho, ele é um conselho fiscalizador, deliberativo e consultivo, isso por lei. Tá? O que nos falta
é a compreensão do poder público entender que nós também fiscalizamos. E quem autua é o poder público. Certo, certo. Tá? Nós não temos o poder de autuação, Certo. mas de fiscalizar, sim. Certo. Uma obra está sendo feita de Sim. forma irregular, Sim, uma situação, mesmo que seja secular ali, mas que se perpetua um local que não tem essa atividade, mesmo que seja antigo, né? Sim. O Conselho tem essa prerrogativa tem. de... Por lei, sim. E de encaminhar isso a um Ao órgão poder de- público. ao poder público. Aí vai depender do poder público Sim. se mexer Se ou não. mexer ou não. É, Nós dependemos muito do poder público para isso. entendi. A gente precisa hoje uma lei urgente de autuação Certo. ao trânsito. Certo. Por quê? Às vezes eu quero descer um determinado local e tem um carro em cima da rampa de acesso. Se eu chamar uma viatura, não existe uma lei que me ampare aqui no município. Entendi. Nós precisamos de uma lei para isso. Mas ele já não está errado, segundo uma lei de trânsito, por exemplo? Sim, mas precisa, no Guarujá tem uma lei aqui, para ser a autuação ser mais correta. Ser mais firme, né? Sim. Do que uma simples multa de trânsito, no caso. Sim. No caso, ele não está só infringindo uma regra de trânsito, está infringindo um direito de alguém. De alguém. Tem muitos casos assim? Muito, muito, muito. Eu tenho, sim, se eu falar na semana, eu tenho assim umas 6, 7 vezes que eu tenho esse problema. Principalmente em faixa de pedestre, que eles não respeitam. Eu entendo, Valdir, que também falta muito da pessoa entender o papel dela na sociedade. É isso que eu ia te perguntar, que eu queria chegar. Parece aquela coisa do ovo e a galinha, né? A sociedade civil é menos sensível às questões do deficiente, da pessoa com deficiência, porque o poder público não faz a sua parte, ou o poder público não faz a sua parte porque o pessoal... No fundo ninguém está nem aí. Eu acho que o que falta hoje são ações do poder público. E o que falta da população são atitudes. Atitudes. Uma coisa conjugada à outra. Se você faz uma ação, um movimento social que vai gerar uma outra visão para a população, as pessoas começam a enxergar de outra forma. E falta atitude de alguns deficientes de falar, olha, eu existo, eu quero dessa forma, de forma correta. Poder sair, poder ir no shopping, poder ir no cinema, ir num restaurante, né? Essa autoafirmação. A autoafirmação. O que falta também do próprio deficiente isso. Nós temos que nos unir. É uma causa nobre, é uma causa justa hoje. Como diz, a bola da vez hoje é falar sobre o deficiente. Já houve um passado não muito remoto. As famílias muitas vezes tinham vergonha. Sim. Eu sou dessa época. Graças a Deus eu tive uma criação diferente. Eu fui criada por pessoas que sempre me colocaram que eu não sou inferior a ninguém. Tá? Nós somos iguais, independente de condição física, financeira, todos nós somos iguais. Então o que falta entender eu estou aqui, você está aí, nós somos iguais e nós temos os mesmos direitos. Eu só que para mim ter o meu direito, eu preciso de algumas situações. Porque não adianta eu ter o meu direito e não poder chegar àquele meu direito. Entendi. Você falou que nós temos em torno de 70 mil pessoas com deficiência. Algum tipo de deficiência. Isso englobaria todo tipo de deficiência. Hoje nós somos, pela lei universal, somos separados em 5 deficiências: física, intelectual, auditiva, visual e múltipla. Tá? São as 5 deficiências universais. Tá? E hoje no Guarujá nós temos em termos mais ou menos quase 5 mil deficientes visuais. Visuais. É um universo bem grande de pessoas, né? E você não vê ações voltadas a isso. Nós temos mais ou menos quase 8 mil deficientes auditivos. Você também não vê ações sobre isso.
nos postos já houve uma solicitação uma vez, se não me engano, acho que alguém apresentou alguma coisa na Câmara, então pode estar me falhando a memória até em função da idade, mas de que nos postos de saúde, nos postos de atendimento, tivesse um tradutor, tivesse intérprete de Libra. Libra. Sim. Então, como eu sempre falo, às vezes as foi pra pessoas frente. entendem assim, vamos contratar o intérprete de Libra. Não precisa contratar. O seu próprio funcionário, você vai capacitar ele aprender a fazer para ser intérprete de Libras. Entendi. Você não precisa contratar outro. Uhum. O próprio funcionário fazer uma capacitação. Certo. Porque as pessoas falam assim, vai onerar a cidade. Não vai onerar. Uhum. O seu próprio funcionário faz a capacitação. No final de contas, né? Ajuda o deficiente e vai ajudar a pessoa também, o próprio funcionário. Nesse universo de 70 mil pessoas com algum tipo de deficiência, tem pessoas de todo quanto é faixa etária, né? Sim. Tem, De 0 a 100, ou mais até. Quem sofre mais? O idoso sofre dobrado? Porque sofre dobrado, né? Sofre. Tanto os idosos como as crianças, né? Que acabam não tendo voz para isso. No ambiente escolar, como é que se avalia? Como é que vocês avaliam assim, atendimento dessa autonomia? A gente tem algumas dificuldades na educação pela lei que obrigou o poder público a cumpra-se, né? As crianças têm que entrar para as escolas, só que assim, elas não têm um suporte. A maioria tem, só que a gente tem algumas dificuldades ainda, que eu acho que com o tempo vai se resolver. Mas eu acho que ainda falta um pouco de sensibilidade, não dos governantes, não no nosso município, e sim nacional, de entender que algumas crianças que têm algum tipo de deficiências que são mais severas, a gente não pode pegar essas crianças e jogar dentro de uma escola que não tenha um suporte para ela. Entendeu? Entendi. Isso não é inclusão, isso é excluir ela. Porque você está colocando ela um desigual no meio desigual, porque atrapalha, ela vai ter dificuldade, atrapalha o professor e atrapalha os alunos que também querem aprender. Claro. Entendi. A gente também não quer uma escola separada. Incluir, não precisa ser dentro da sala, pode se incluir dentro da própria escola. Faz uma sala diferenciada, tá? Com atendimento diferenciado, a criança não vai ser excluída. Só que ela também, ela vai entender, tá? Que o tratamento dela, que o ensinamento dela vai ser diferente por causa da condição física dela. Entendi. Né? Esse é o conceito que não é o conceito não que é o conceito que existe. Não é. Hoje. Antigamente existiam as escolas especiais, que algumas ainda funcionam, que para a lei não entende como inclusão, que para mim eu entendo, porque eu fui aluna de uma escola assim, e eu não tenho dificuldade nenhuma de comunicação com as pessoas, de entrar em qualquer lugar, tá? Não fui excluída, eu fui incluída ao ensino fundamental, numa escola pública, tive algumas dificuldades, mas eu soube entender o porquê da diferença, né? Eu sou de uma geração um pouco mais antiga, e é diferente você falar há uns 20 anos atrás, né? As pessoas não entendiam o que era deficiente. Hoje não, a mídia mostra o que é deficiente, a própria sociedade, nós nos mostramos hoje na rua e as pessoas entendem que hoje nós existimos. E eu vejo que as crianças, pequenininho, quando eu vou nas escolas, eles não têm mais medo da gente. Entendeu? Eles querem chegar perto da gente, eles querem brincar como se a gente fosse uma pessoa normal. É diferente, mas se nós não nos mostrarmos, fica muito mais difícil. Nesse ponto, a inclusão no ensino, por exemplo, no ensino público, ajudou de alguma maneira? Sim, ajuda. Não falar para você que não ajudou é mentira. Ajudou muito. O que falta é o entendimento em algumas situações. Tá? Não vou falar que é generalizado, tudo não. Nós temos vários casos de crianças que foram para
o ensino normal, e tiveram um progresso muito grande. Tá? Então, e a tua opinião, assim, o Guarujá é uma cidade plana, né? A gente estava conversando agora há pouco fora da entrevista, é uma cidade plana, é uma cidade com um clima sensacional, agradável, uma geografia privilegiada, e o Guarujá poderia, com um pouco de esforço, nem tanto esforço, assim, um mínimo de esforço, mais de atitude mesmo do poder público, talvez se tornar aí uma cidade modelo em termos de acessibilidade ou autonomia, como a tradução que você faz mais correta da palavra. E se tivesse dessa sua opinião, só ia pedir para fazer isso depois do intervalo comercial, para a gente deixar um suspense aqui. Então a gente vai para o intervalo. Antes do intervalo, eu pedi para o Fábio colocar na tela a edição desta semana do jornal Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá. Jornal que toda sexta-feira, no final do dia, já está nas redes sociais e todo sábado nas ruas, nas bancas, estabelecimentos comerciais e locais de grande concentração popular. Destaque dessa semana, o aniversário de 83 anos de emancipação de Guarujá, sobre esse clima de incerteza política que todos presenciam, todos vivenciam, e de esperança. Esperança que a máquina pública comece a funcionar de fato, inclusive motivo aí do nosso editorial dessa semana. Chega de foto, está na hora de parar um pouco de selfie no Facebook e o poder público começar a mostrar um pouco a que veio, afinal de contas são 6 meses de governo. E a incerteza política é causada aí por uma série de problemas, inclusive de processos eleitorais que ainda deixam uma certa instabilidade na política local. Vamos passando, Fábio? Coluna Coquetel, noticiário político, termômetro político e sempre um olhar bem-humorado aí do chargista Babu. Podemos passar. As verbas do Estado, que estão, verbas do DAD, que estão aproveitando melhorias aí em Guarujá e Vicente Carvalho, melhorias turísticas, também a inauguração do espaço da Guarda Municipal. Podemos passar. Um artigo do vereador Edilson Dias, um artigo do professor Walter Batista. A Câmara de Guarujá economizou 4 milhões e com isso a conta-gotas vai liberando esse dinheiro para o poder público comprar equipamentos para a saúde, são veículos, ambulâncias e vários equipamentos médicos aí imprescindíveis para o funcionamento dos serviços públicos. E com o dinheiro da Câmara será possível comprar esses equipamentos todos. Podemos passar. Coluna do Dr. Sócrates, noticiário da UNAERP, podemos passar, Fabiano. Coluna social, a festinha dos escoteiros, a queimada dos escoteiros, a Nana Moda, nossa colunista estética de moda, podemos passar. Um evento lá na pizzaria Bela Roma, como eu já falo sempre, aí nossos patrocinadores, eu falo sempre coluna social no Assunto Cidade, Jornal do Guarujá é de graça, não paga nada, absolutamente nada. É só encaminhar a foto para o e-mail que está sempre lá no nosso site ou no Facebook, encaminhar e mandar a foto com a legenda, quem está na foto, temos um prazer enorme em divulgar a sua festinha, aniversário, festa de casamento, nascimento de algum neném ou neto, pode mandar para o jornal, que é de graça, faço questão de frisar isso. Posso passar, podemos passar. Feira Literária de Guarujá, que vai até o dia 30, uma oportunidade aí para aquisição de livros de boa qualidade e também um atrativo aí a mais para o Guarujá, trazer turismo, quem sabe. Turismo que é o tema da Miriam Petroni na sua coluna essa semana. Pode passar, Fabio. Rock Cerveja com Maurício, essa cápsula do tempo sensacional. Até 2018 vai ficar pronto um prédio na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e quem quiser mandar uma cartinha para alguém que vai ser aberta em 2050. Pessoa que você ame. O pessoal da Cápsula do Tempo também vai coletar lá jornais, o Assunto Cidade vai estar lá. Jornais, fotos e coisas. E em 2050 essa cápsula vai ser aberta aí com a presença de muitos dos parentes aí. Uma coisa interessante. Pode passar. Noticiário policial. Pode passar, Fábio. Noticiário policial e depois também o noticiário esportivo. E é só, a última página é uma mensagem dos nossos patrocinadores. O Jornal Assunto Cidade, como eu falei, está sempre no ar aí, está sempre no ar a partir de toda noite de sexta-feira e nas bancas. Está aí o site ojornaldeguarujá.com.br. O programa faz um intervalo e já volto já com a Etel.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a Etel Nascimento Chade, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como o próprio tema sugere, durante o primeiro bloco nós conversamos sobre várias vertentes aí desse tema importantíssimo da acessibilidade, palavra que a Etel traduz como autonomia, ou seja, a acessibilidade não é só uma rampa com cadeirante subir com a sua cadeira de roda, não, nada disso, é uma autonomia. Acessibilidade é o direito daquela pessoa que tem algum tipo de deficiência poder transitar sem necessariamente, obrigatoriamente, contar com a ajuda de outra pessoa. É autonomia com deficiente visual, deficiente auditivo, poder ser atendido considerando sua deficiência, e também, logicamente, os cadeirantes terem um pouco mais de acesso. A gente deixou no ar aquela indagação, né? Guarujá é uma cidade plana, uma cidade com clima agradável, geografia privilegiada, poderia ser um modelo de cidade de acessibilidade. O que falta? Falta não só do poder público, mas da própria população, se colocar no lugar do outro. Porque quando nós falamos você cuidar da sua própria casa, quando eu tenho acesso à minha residência, eu tenho autonomia dentro da minha casa, eu também gostaria de ter autonomia na casa dos meus amigos, de poder entrar na casa dos meus amigos sem pedir favor, ir num banheiro, entrar a própria calçada, ser acessível. Então eu vejo primeiro que nós, população, mudássemos um pouco do nosso olhar e entendesse que se eu, na minha casa, eu começar a me movimentar e ver, eu quero ter um amigo deficiente, poder que visite a minha casa, só que para isso eu preciso fazer algumas reformas. Né? Entendi. E depois a gente cobrar do poder público, porque eu posso cobrar se dentro da minha casa eu tenho acesso. Aí eu posso na rua cobrar do poder público. Entendi. Mas se eu dentro da minha casa eu não tenho, como cobrar se eu não sei qual é a forma correta de cobrar?
fazer essa avaliação dentro de casa, considerando todo e qualquer tipo de deficiência. Hoje, nós estamos numa época bem difícil em termos de violência, acidentes. Então, assim, a gente tem que se preparar para o futuro. Hoje nós estamos no Brasil, que o Brasil está envelhecendo. E as pessoas idosas, elas começam a ter uma mobilidade reduzida. E eu acho que a própria população, ela tem que se preparar para isso. Dentro da sua própria casa. Vai ficar velhinho. Então, só que quando você fica velho, você não fica atleta. Você não vira atleta. Você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Claro. Existem algumas exceções, sim. Mas a gente tem que entender que primeiro nós temos que nos mudar. Preparar a cidade para nós mesmos. Para nós mesmos. Por exemplo. E depois cobrar até do porque poder público. a própria adquirir uma deficiência também hoje está muito fácil. Qualquer um está sujeito a isso. Hoje a própria diabetes aí está deixando muita gente mutilada, né? Acidentes, violência doméstica, violência não só de trânsito, mas dentro da própria casa, da própria residência. Então, assim, nós temos que nos preparar. Quando a gente fala assim de se tornar uma cidade modelo, assim, não só nos projetos novos, nas construções novas, inclusive rever aí tudo o que foi feito mal planejado no passado. Sim. Hoje existe um projeto de mobilidade, né, na nossa cidade e precisa ser o que falta para mim, que eu entendo que falta para a população, para as pessoas com deficiência, é fiscalização. Fiscalizar, porque quando eles começam a construir algo, eles não perguntam pro deficiente se está correto. Ele vai lá, um profissional que tem 40 anos, que não entende o que é acessibilidade, vê as normas da ABNT 9050, só que assim, ele não entende que nós estamos em 2017, muitas coisas mudaram. Uma visão atrasada. Uma visão muito atrasada. E nós fizemos o nosso cadeirando com os nossos pré-candidatos, né, antes da eleição. Você falou de a acessibilidade depende... Se colocar no lugar do outro. E eles fizeram todo um percurso, assim, no centro da cidade, bem difícil. Saíram da Caixa Econômica Federal. Da Caixa até a igreja. Até a igreja. Ao lado da igreja. E foi uma dificuldade muito grande. E ninguém podia empurrar. Não podia. Eu não sou empurrada no meu dia a dia. Ali o que atende assessor para empurrar, tinha um monte, né? Tinha bastante, só que assim, seria interessante a gente colocar também assessoria na cadeira para entender o que nós passamos, o que um visual passa, você passar por uma guia cheia de buracos, cheio de água suja, cheio de fezes, porque eles não enxergam, eles não veem o que estão pisando. Esse passeio foi na véspera do segundo turno, entre os candidatos, o que acabou o atual ganhando, prefeito e a candidata Raifa. Eles saíram da agência Caixa Econômica Federal na Leão 1000 e foram até aquele ponto do ônibus da igreja. Isso, ao lado da igreja. Pegaram o ônibus, inclusive. Isso. A campo desceu, pararam um pouco o ônibus lá. Qual foi o resultado prático, disso, assim, para... Até o momento nenhum. Foi uma ação promovida pelo Conselho. Pelo Conselho e pela OAB. Pela OAB. Isso, pelo Conselho e pela OAB. Mas, nós fizemos o convite, né, a assessoria dos dois candidatos e foi, graças a Deus eles receberam de forma bem amigável, não tivemos problema nenhum. Só que assim, vamos enxergar... Ali não precisava dizer mais nada, né? Não precisava. Não era para assinar nada, nem precisava disso. Se eles sentiram o drama de um deficiente em 2, 3 quadras ali Então, centro da cidade. Nós estamos aí pensando seriamente em fazermos agora com os vereadores. Entendeu? Dar um passeio na cidade aí de cadeira, tampando a visão deles, sabe? De moleta. Quem sabe começam a enxergar nós, né? Exatamente. Nós somos quase 70 mil, nós existimos na cidade. Produzir leis que sejam condizentes com a de forma correta. Eu quero aqui pedir para nosso legislativo que o Conselho está aberto, tá, para ajudar o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo,
porque hoje eles ainda utilizam da forma errada de nos chamarem. Nós não somos portador de nada, nós não somos pessoas especiais, todos somos especiais. Tá? E portador é quando você porta algo. Eu porto um óculos, um celular, mas a minha deficiência eu não porto, eu existo com ela. Tá? Então a palavra correta hoje, pela legislação da ONU, nós somos pessoas com deficiência. Independente de idade, nós somos pessoas com deficiência. Vou te perguntar, antes da gente encerrar, um outro programa que teve na cidade, que chamou bastante a atenção da mídia, inclusive aquelas cadeiras anfíbias que sim, o Praia Acessível. Nós somos a cidade pioneira no estado de São Paulo de ter o Praia Acessível e infelizmente não está funcionando. Tá? A gente está em conversas ainda com a Secretaria de Esporte e a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que nos trouxe esses equipamentos, e a gente quer que funcione. O Conselho hoje, ele está fiscalizando isso. Ele quer que funcione de forma correta, como sempre funcionou. Algum engraçadinho vai ver e vai falar, mas está frio, não precisa de cadeira. Não precisa. Precisa, porque você não precisa entrar na água, mas eu quero passear na areia da praia com a cadeira. Então, se ela está lá, eu posso utilizá-la. Elas estão na cidade. Estão na cidade, só que o projeto não está funcionando. Tá? Ele está em conversa com a Secretaria de Esporte, que está na pasta da Secretaria de Esporte, e a gente está tentando resolver para que esse projeto volte a funcionar. Entendi. A gente, no primeiro bloco, a gente uma brincadeira, mais uma brincadeira com você, uma escala de 0 a 10, qual a nota que a cidade merecia? Você falou 1,5. Falta muita coisa para ser feita. Falta. A gente tem tido uma facilidade muito grande de conversar com o turismo, a Secretaria de Turismo. A Thaís é bem receptiva comigo e a gente tem os projetos legais de mudança e eu sei que ela tem um olhar diferente, ela entende o que nós passamos e querer trazer os projetos de acessibilidade para a nossa cidade, que foi o do DAD, que hoje está saindo, né? Toda a reforma da praia, ao redor da praia, com toda a acessibilidade. O Conselho está fiscalizando isso. Nós tivemos alguns problemas, mas o Conselho está em cima, brigando para que saia de forma correta. Tá? A gente tem vários projetos, hotéis que hoje não têm acessibilidade, nós estamos cobrando por lei. A gente precisa de trazer turista. O deficiente, ele gasta. O deficiente, ele entra numa loja. Quando ele entra numa loja, ele não entra só para olhar, ele entra para gastar. Então, a população, os comércios de Vicente de Carvalho, entender que nós gastamos, nós utilizamos, nós comemos, nós queremos ir em restaurantes bons, só que para isso a gente tem que ter acesso. Entendi. Uma boa dica para quem está em crise aí, né? Então, a cidade de Socorro, no interior de São Paulo, existe a cidade pioneira em acessibilidade. Hoje, 70% das reservas de hotéis lá que existe na cidade é preenchido o ano todo. E é uma cidade montanhosa. Nós temos uma cidade plana, a gente pode mudar essa visão. Exatamente. É só o interesse do poder do comércio, né? Dos restaurantes, hotéis, pousadas, enxergar isso também. É o que a gente estava falando, né? De fato enxergar esse potencial, né? Sim. Até um potencial turístico. Theo, eu queria te agradecer muitíssimo, e como a gente falou antes, a gente ficava a tarde toda aqui conversando. Com certeza, falar sobre... Antes de terminar, deixa um espaço para você dar uma última mensagem que você queira. Eu quero agradecer, Valdir, pelo espaço, pelo convite, e dizer para a população que nós do Conselho, não eu, Etel, mas nós do Conselho, nós estamos para ajudar a população, ajudar o poder público executivo, no que for correto, nós estaremos à disposição. Como eu já tinha falado, o Conselho fica lá na Casa dos Conselhos, lá na Montenegro 455. Qualquer problema que alguém tiver, só nos procurar, nós estamos à disposição a qualquer horário e eu posso até deixar meu telefone de contato. Pode deixar. E se você permitir, né? Pode falar, pode. Então, 13, né? 997-21-8273.
Se alguém precisar de alguma ajuda, estou aqui. Obrigada. Obrigado a você, Théo. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã no Novo Assunto Cidade. Antes de terminar o programa, nós vamos ver uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. Até logo a todos. O estímulo à transparência é um dos objetivos da moderna administração pública. A divulgação das ações de gestão, além de contribuir cada vez mais para a democracia, também reflete em ações de cidadania. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da Prefeitura. Agora, a Câmara de Guarujá está mais transparente e democrática. Neste momento de crise que atinge o país, a Câmara Municipal de Guarujá não poupa esforços para economizar. E para continuar, precisamos da sua participação. Em 5 meses, a Câmara reduziu despesas, mas sem reduzir as quantidades. Foram novas negociações e avaliações que fizeram com que a Câmara economizasse mais de 25% nas despesas. E o trabalho não para por aí. Continuamos seguindo em frente, revendo contratos, negociando custos e reduzindo despesas. A economia chegará a 4 milhões de reais neste ano com a nova gestão e estes valores serão repassados aos cofres da Prefeitura que, atendendo aos pedidos da Câmara, investirá na área da saúde, equipando o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Tutelar, que realiza um importante trabalho na área social e ainda serão comprados diversos equipamentos para as UPAs, como aparelhos de raio-x e ambulâncias. Além de trabalhar com transparência e abrindo novos canais para a população acompanhar as ações do Legislativo. É a Câmara de Guarujá trabalhando cada vez mais pela cidade e pelo cidadão. Aqui na Câmara de Guarujá é assim, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.